Bom, pessoal, o último vídeo dessa nossa sessão aqui, eu vou ensinar para vocês a trabalhar com os markers. Para mim, markers é uma das coisas mais importantes dentro do trabalho, e os markers são essas marquinhas amarelas que a gente consegue colocar para poder mapear ou estabelecer alguns lugares dentro, alguns locais, alguns tempos específicos dentro da nossa timeline. Um dos usos mais comuns para a gente usar o marker é mapear a música. Para a gente saber onde é a introdução, onde entram determinadas partes, onde é a parte A, onde é a parte B, tem a parte C, né? Então, na hora de tocar, fica muito mais fácil. Eu quero tocar desde o início. Então, eu clico numa marca, então ele começa a tocar desde o início. Mas se eu quisesse tocar a partir do coro, né, da parte A da música, eu posso clicar na parte A. Eu quero ouvir o solo de sax. Então eu clico no solo de sax. Bom, então como é que a gente trabalha com esses markers? Primeira coisa que a gente tem que aprender antes de criar é que a gente tem uma caixa onde eu posso enxergar todos esses markers. E para enxergar essa minha caixa de marcadores, eu venho em janela, coloco em Memory Locations, ou então eu posso usar o atalho, que é o Command, e o 5 é do teclado numérico. Então no laptop não funciona, a não ser que você tenha um teclado extensor para o teclado numérico, tá? Então, na hora que eu clico esse cara aqui, ele vai aparecer essa caixa de Memory Locations. Essa caixa é importante porque se você tiver muitos markers na sua timeline, fica ruim da gente ler esses nomes aqui em cima, então é mais fácil a gente escolher a localização clicando na caixinha. Então, por exemplo, o solo 2, ou solo com Hammond, né? Ou onde começa a intro com a batera. Bom, como é que eu adiciono então esses marcadores? Tem duas maneiras da gente adicionar esses marcadores. Eu posso adicionar enquanto a música está sendo executada, porque uma coisa interessante desses marcadores é que depois, se eu quiser ajustar a posição correta deles, eu posso clicar no marcador e andar com ele, né? Então eu tenho ainda essa possibilidade. Quando a gente cria um marcador, é importante a gente entender uma distinção que o Pro Tools faz, que é a seguinte. Se você estiver numa sessão onde você está usando um click track do Pro Tools, que não é o caso dessa música, essa música não foi gravada com click, apesar de eu ter um canal de click aqui, eu coloquei só por diversão. Mas essa música ela foi gravada ao vivo, ela não foi gravada com um click track. Isso significa que toda vez que eu colocar um marker, né, por definição, e eu estiver dentro desse, né, o meu visor de tempo ele estiver em minutos e segundos, toda vez que eu criar um novo marcador, eu vou criar esse marcador com um tempo absoluto. Isso significa que se eu mudar o tempo da minha música aqui, por exemplo, vou colocar 150, eu mudei, os compassos andaram, mas o meu marcador ele ficou exatamente onde ele estava, né? Então, eu vou mudar de novo, vocês vão ver os compassos mudando, mas o marcador ele ficou, porque ele está registrado dentro daquele tempo, né? Porque já que eu não tenho clique, não me interessam os compassos. Agora, se eu estiver gravando utilizando um click track, aí, especialmente se eu estiver trabalhando com MIDI, aí me interessa que as partes da minha música elas estejam atreladas a compassos. E se eu alterar o tempo da minha música, eu quero que os marcadores também andem, né, com os compassos. Então eu posso criar um novo marcador e dessa vez eu preciso estar com o cursor aqui em bar e beats, né? E aí quando eu vou criar um novo compasso, eu venho então na caixinha de Memory Locations, clico na setinha e coloco New Memory Location. E ele vai abrir uma caixa para mim. E nessa caixa aqui, a primeira coisa que ele vai dizer para mim eu estou criando um marker, né? Eu posso criar marcadores de seleção,
Posso inclusive colocar propriedades dentro desses marcadores, ou seja, esse marcador está aliado também a um zoom que eu dei específico, ou uma configuração específica da minha janela, ou determinados grupos, enfim, né, a altura dos canais, os canais que aparecem e não aparecem, enfim, eu consigo ainda elencar algumas propriedades dentro com essas minhas markers, mas a gente não vai ver isso agora. Mas o que me interessa é isso, ó, a minha referência é bar beat. Então se eu criar esse cara, e eu posso dar um nome para ele, vou dar um nome de teste marker. Quando eu der OK, ele está agora atrelado ao meu compasso 11 no tempo 1. Significa que se eu mudar o meu tempo e deixar ele mais lento, por exemplo, 120, vocês vão ver que o marcador A, que é da minha música, né, na época, quando eu estava usando, na verdade, minutos e segundos, ou seja, não estava atrelado a um beat, a um compasso, esse cara vai permanecer, mas esse vai andar. Então eu vou mudar aqui para 120, deu OK, olha, meu teste marker ele andou. Ele continua no compasso 12, mas como meu tempo mudou o andamento, então o compasso 12 agora está numa posição diferente do tempo. Diferente desse marcador A, que se eu clicar a parte A aqui para editar, vocês vão ver que a referência dele está em absoluto, né? Então aquele marcador teste lá, ele está a referência dele em bar e beat. Então essa é uma diferença importante, né? E aí isso vai fazer com que você tenha que prestar atenção em que momento que você vai criar isso, né? Se você não for usar o seu click track e o metrônomo do Pro Tools, eu aconselho você então deixar esse cara aqui em minutos e segundos, e aí os seus marcadores eles vão ter tempos absolutos, né? Agora, se você for usar o metrônomo do Pro Tools, né, o clique do Pro Tools como a sua referência de tempo, então eu aconselho que você use os marcadores usando, né, já adicionando dentro de compassos e tempos, porque quando você adicionar o marcador, ele vai estar ancorado, né, a referência dele vai ser o seu compasso e o seu tempo e não mais a linha de tempo em si. Ou seja, se você alterar o tempo da música, o seu marcador também vai alterar. Bom, como é que eu apago um marcador? Como é que eu deleto um marcador? Eu simplesmente clico no marcador, fico segurando o botão do mouse e arrasto para cima até aparecer a lixeira. Quando aparecer a lixeira, eu solto ele. Uma outra maneira de eu fazer isso eu posso clicar no marcador que eu quero apagar, venho aqui e ponho clear esse marcador, ou delete, né, dou um delete nele. E ele apaga. Tá? Para eu criar então marcadores, eu posso criar dessa maneira, ou seja, de uma maneira estática. Eu acho o local onde eu quero o marcador e aí eu crio esse marcador. Como eu posso também criar esse marcador enquanto eu estou tocando, né, a minha música. E para isso é importante que a gente venha aqui onde está esse bar beats e eu coloque, né, clique onde está escrito markers. Porque a hora que eu clicar onde está escrito esse markers, ele vai aparecer aqui na minha timeline. Inclusive, se eu tirar ele, eu não vou enxergar os marcadores, quer ver? Se eu tirar, eu não enxergo os marcadores, então é importante que eu consiga enxergar esses marcadores. E aí vocês vão perceber que tem um número, né, um sinal de mais aqui. Então esse sinal de mais, toda vez que eu clicar, ele vai dizer para mim qual o lugar que eu quero, onde eu quero colocar esse marcador. Então eu vou colocar em minutos e segundos, porque eu não quero que ele fique atrelado a um tempo, né, a um compasso. Eu quero que ele esteja atrelado à minha linha do tempo em função de minutos e segundos. Então eu vou começar a tocar a música aqui e vou adicionar alguns marcadores. Bom, vocês viram que eu adicionei 2 marcadores aqui no cabeça de tempo e ele deu um nome automático, né? Então, se eu clicar aqui, eu tenho a localização exata do primeiro marcador.
e aqui a localização exata do segundo marcador. Bom, se eu quiser editar esse marcador aqui, se eu clicar duas vezes em cima do marcador, ele vai abrir a caixinha, né, Edit Memory Location, e aqui eu consigo dar um novo nome para ele. E agora com esse novo nome, então agora eu tenho os meus novos marcadores e eu consigo escolher se eu quero começar de algum deles, a partir de algum deles, por exemplo. Então a vantagem do marcador é um pouco essa. Uma outra coisa que a gente consegue fazer com marcadores é que eu consigo, por exemplo, separar partes, né? Eu posso arrastar e acertar exatamente a localização desse meu marcador para poder estar exatamente antes né, de um bumbo, ou de uma caixa, ou de uma parte. E eu posso fazer seleções com esses marcadores, né? Então eu posso, por exemplo, clicar na minha timeline, aí eu clico no marcador A. Então, além dele começar a tocar no marcador A, se eu apertar Shift e clicar no marcador B, ele fez uma seleção. E com essa seleção, desde que eu esteja com, né, o Link Timeline e Edit Selection ligados, eu posso tanto tocar só esse trecho, como eu posso editar esse trecho, né? Então eu posso fazer edições com esses marcadores. Então eu consigo fazer seleção também com esses marcadores. Bom, eu uso marcadores o tempo todo. Acho que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem nas Digital Audio Workstations. Isso não é só exclusividade do Pro Tools. Praticamente todas as DAW do mercado, eles têm uma possibilidade de você fazer marcadores. Mas isso para mim é uma das ferramentas mais importantes para o trabalho, para acelerar e agilizar o trabalho de produção musical e de gravação. Então a gente se vê agora no próximo vídeo, beleza? Até mais.